Olá, meus amores. Hoje eu vou falar um pouco sobre métodos de separação de misturas heterogêneas. Só para relembrar, misturas heterogêneas são aquelas misturas na qual eu consigo identificar as suas fases. Exemplo, água e óleo. Na mistura água e óleo, eu consigo identificar as duas fases da mistura. Qual é a finalidade que tem com a separação de misturas? A separação de mistura, eu posso separar componente dessa mistura. Eu quero uma substância que ela está numa solução e eu quero retirar essa substância. Então, através da separação de misturas heterogêneas, eu posso retirar essa substância. Ou posso transformar essa substância mais pura, retirando alguma substância que não deixa ela totalmente pura. Esse é um dos motivos para a separação de misturas heterogêneas. Aqui nós temos, nessa primeira imagem, uma criança e ela está brincando na areia, tá? Normalmente, quando você vai à praia, gosta-se muito de brincar, de se divertir com a areia, mexendo nos grãos. E uma das coisas que geralmente as crianças gostam muito de fazer é aqueles castelinhos de areia. Mas se eu quisesse separar essa areia que está aqui dentro desse balde, e vamos imaginar que dentro desse balde também tem a água. Qual é a forma que eu posso separar essa areia misturada a essa água, sendo que eu só quero a areia? Uma das técnicas de separação de mistura heterogênea, por que eu sei que é uma mistura heterogênea? Porque quando eu misturo a água mais areia, eu consigo ver que a areia fica depositada ao fundo e a água na parte de cima. Então, eu consigo identificar as duas substâncias, a areia e a água. Mas e se eu quiser separar essas duas substâncias? Uma técnica muito simples utilizada na separação desse tipo de misturas heterogênea, quando eu tenho um líquido e um sólido, e esse sólido ele é denso, ou seja, ele é pesado, é a sedimentação. Então, aqui eu tenho, olha só, eu tenho essa vasilha, eu tenho a água, e cada marquinha dessa aqui é um grãozinho de areia. E esses grãos estão misturados à areia. Então, uma técnica bem simples consiste na sedimentação, ou seja, eu vou deixar em repouso essa solução e esses grãozinhos eles vão descer até o fundo pela ação da gravidade. Então, conforme a água vai parando, repousando, esses grãos eles vão se tornando mais pesados e vão descer. No final, depois de 1 hora, 2 horas, dependendo do tipo de solução que eu tenho, vai estar depositado no fundo toda a sedimentação. Sedimentação é o quê? É a parte sólida que está na solução. Então, através desse processo de sedimentação, eu consigo separar a parte sólida da parte líquida. Outro tipo de separação também muito utilizada é a separação do plasma do sangue, tá? Existem técnicas em laboratório e indústrias para acelerar a sedimentação, porque, por exemplo, o exame de sangue eu não vou poder esperar muito tempo. Até porque o sangue, depois de um determinado tempo, ele perde a sua característica. Então, nesse caso aqui, essa maquinazinha, que é uma centrífuga, ela vai o que? Centrifugar, ela vai fazer rodar, girar essas amostras, fazendo com que se separe o sangue das substâncias que estão nele, incluindo o plasma. Essa técnica é muito utilizada em laboratório para análise de sangue e substâncias componentes que estão no sangue. Um pouquinho antes, nós vimos o quê? A parte da sedimentação, onde eu tinha o quê? A água e na parte final o sedimento, que é a areia. Mas aí, quando eu for fazer a separação, eu posso utilizar o método de decantação. Existem dois métodos de decantação, entre sólidos com líquidos e líquidos com líquidos. Quando eu vou fazer sólido com líquido, olha só, eu pego aqui, deixo em repouso, vai ficar a minha parte sólida embaixo e a parte líquida em cima. Eu vou pegar um outro recipiente, vou pegar, pode ser uma varetinha, pode ser uma colher, só para que esse líquido ele tenha uma funçãozinha de cair aqui embaixo. E aí eu vou começar a derramar esse líquido todinho nesse meu outro recipiente. E só vai ficar a parte do sólido aqui. Então, esse tipo de
separação é chamada de decantação, que pode ocorrer entre sólido com líquidos, como no caso da areia e da água, depois que passou pelo processo de sedimentação. Se eu não tivesse passado pelo processo de sedimentação, eu não conseguiria fazer isso. Quando eu fosse tirar água do recipiente, alguns grãos de areia vinham. Então, eu não ia conseguir separar. Então, primeiro eu preciso fazer o processo de repouso, tá? Onde a água vai ficar por um determinado tempo. Só para nós voltarmos aqui, para vocês verem, olha só. Primeiro ficou aqui, olha, um determinado período de tempo, um processo de sedimentação. Depois, quando eu já separei as duas fases, olha só, o sólido e líquido, aí eu posso fazer o processo de decantação. Quando eu virar aqui a água, vai ficar só a parte sólida. E tem o processo do líquido com líquidos, onde eu tenho dois líquidos heterogêneos. Nesse caso aqui, a água e o óleo. Depois de um processo de também, onde eu vou descansar, deixar em repouso essa solução, vai ficar as duas fases bem separadas, onde você vai poder identificar. Então, aqui, olha só, se eu abrir essa válvula, que é uma torneirinha, vai descer primeiro, olha, a água todinha e depois o óleo. Então, eu posso separar a água do óleo, tá? Esse processo é a decantação, onde eu estou separando duas substâncias heterogêneas que não se misturam, tá? Lembrando que as substâncias heterogêneas não se misturam. Eu consigo identificar as fases bem distintas uma da outra. Então, aqui eu só faço abrir a válvulazinha, vai descer todo o meu líquido, primeiro que é a água, e aí eu fecho a válvula, aí eu pego um outro recipiente e deixo o óleo descer. Então, eu vou separar os dois líquidos. E também tem um processo bem simplesinho. Geralmente, no nosso cotidiano, nas famílias, a gente faz muito, que é o processo de filtração. Quando eu vou preparar aquele café da manhã, olha só, eu faço pelo processo de filtração. Pode ser aquele processo de filtração onde eu vou usar um filtro de papel, pode ser aquele coadorzinho de pano. Tem vários tipos de filtração, mas todos consistem em separar o sólido do líquido através de um filtro. Esse filtro pode ser de papel, pode ser de pano. Nesse caso aqui da imagem, está utilizando um papel de pano, tá? Um papel, desculpa. E aqui eu vou ter a separação do meu pó do café do líquido. E aí, no final, eu vou ter só o café, através do processo de filtração. Um outro exemplo também é quando nós fazemos aquela vitaminada, aquele suco onde tem a sementezinha, e eu posso também filtrar, deixando apenas o suco e retirando as sementes através de um filtro. Também é um processo de filtração. Um outro processo também muito utilizado é o de catação. Aqui eu tenho um exemplo, olha, eu tenho um grão de feijão e geralmente no pacote de feijão tem misturado outros pequenos resíduos. E aí eu vou separar os grãos de feijão bons dos grãos de feijão que não estão muito bons e algum tipo de resíduo que venha. Então esse processo é chamado de catação. Aqui eu tenho uma fábrica de reciclagem, eu tenho várias pessoas separando materiais. Também é um processo de catação, eles vão separar plásticos, de papéis, de garrafas de vidro. Então, estou separando, eu estou catando, estou separando plástico, papéis, garrafas PET. É um processo também de catação. Eu estou separando ali uma porção de misturas, tá? De plástico com papel e vidro. Peneiração. Peneiração também consiste no processo de separação de misturas heterogêneas, onde eu posso separar aí, ó, dois sólidos, geralmente um sólido que tem um grão maior de um sólido que tem um grão menor. Podemos imaginar, por exemplo, arroz e trigo. De repente misturou arroz com trigo, eu quero separar. Coloco dentro de uma peneira. O trigo, como ele é mais fino, ele vai descer sobre a paneira e vai ficar apenas o arroz. Então, estou separando aí sólido de sólido. Geralmente, peneiração é separação de mistura heterogênea entre sólidos, com tamanho dos grãos diferentes, onde um vai passar pelo filtro ali, pela peneira, e o outro vai ficar retido, e assim eu vou separar. Ventilação também consiste no processo de separação de
sólidos, só que nesse caso aqui eu vou estar utilizando a meu favor aqui a densidade, tá? E o vento. Porque quando eu jogo aqui, olha, os grãos para cima, a parte mais frágil, a parte menos densa, mais fininha, ela vai se separar do grão. Então, eu consigo descascar uma semente, ou consigo separar uma casca de uma semente que esteja misturada. Então, quando eu faço esse processo, as cascas elas se separam, caem ao chão, porque elas são mais leves, e os grãos permanecem aqui na peneira. Então, esse processo, como utiliza o vento, ele é chamado de ventilação. Até a próxima, meus amores. Beijos.